Um dia desses, eu fui convidada por uma amiga para jantar na casa dela, e aí fui eu, meu esposo, meu filho. Lá, ele foi se irritando com a situação. Por quê? Porque nós adultos estávamos conversando sobre assuntos do nosso interesse e ele estava se sentindo isolado. E aí chegou num ponto que ele falou: eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí eu comecei a conversar com ele ficou bem chateado. E aí eu quero trazer uma reflexão, porque normalmente a gente tende, não vou dizer todos, né, mas a gente tende a se irritar com a criança, dizendo: poxa, a criança não tem paciência, a criança não vê que eu estou me divertindo, que realmente eu queria. Para mim foi um momento de lazer, né, um momento de alegria, de estar com pessoas que eu gosto, só que da mesma forma não, só que para ele não tinha esse mesmo significado. E como negociar isso? Eu queria ficar, não queria ir embora, mas ele queria ir. Então pedi, aí consegui negociar mais alguns minutos para eu poder ficar um pouquinho mais e depois ir embora. Normalmente, nós na idade adulta tendemos, quando estamos com crianças, a não dar importância a conversar assuntos que não incluem as crianças. Porque muitas vezes a gente quer falar de assuntos que nos interessam e a criança acaba ficando isolada. A gente não percebe nisso. E muitas vezes agora, com os jogos eletrônicos, a gente fala assim: nossa, a criança não sai do tablet, não sai do celular. Mas é porque para ela não tem sentido aquela conversa. Então, a sugestão é que a gente comece a incluir as crianças nas conversas. Então, falar: olha, filha, você não quer falar como está sendo a sua nova escola, o que você está achando, né? E aí, a partir daí, por exemplo, meu filho está numa escola nova, então, poxa, como que está sendo para você? Ah, e vocês, né? Então, a gente pode perguntar para os adultos: e vocês? Vocês já, quando eram crianças, mudaram de escola alguma vez? Como que foi para vocês? Então, é uma forma da gente incluir a criança na conversa, porque nós já fomos crianças. Então, assim, é muito mais fácil, a gente fala, né, quando a gente conversa com uma criança, e às vezes a gente quer conversar olho no olho quando é uma criança pequena. O que a gente faz? A gente se abaixa até o nível da criança para ter uma conexão maior, olho no olho, não é assim? Assim serve para as nossas conversas. Dependendo do que a gente já vivenciou na vida, já viajou para um lugar, já fez uma determinada atividade, a criança ainda não passou por isso. Então não tem como eu puxá-la para cima. Eu tenho que descer no nível dela, entender o mundo dela, ver o que está sendo vivo na vida dela, fazer uma conexão do que já foi vivo em mim quando eu também tinha a mesma idade, quando eu também já fui criança, e a partir daí eu converso com ela. Então isso é o exercício da empatia, é tentar se colocar no lugar da criança a partir do olhar dela. Não é uma coisa muito simples, porque cada ser humano é um indivíduo, é uma pessoa com seu mundo próprio. Então é muito difícil eu querer entender tudo o que significa para aquela pessoa que passou por uma determinada experiência, e mesmo que seja a mesma experiência que eu passei, cada um entende de uma forma. Mas o fato de eu tentar me esticar até a criança, que eu tentar entendê-la da forma de como ela está se sentindo e como está sendo um determinado assunto para ela, ela vai perceber esse meu esforço, ainda que eu não consiga totalmente. Mas dessa forma ela vai se conectar a mim. É muito comum eu ver em reuniões, né, assim, de pessoas adultas, as pessoas realmente ficarem entre elas e não brincarem com as crianças. E eu deixo aí uma reflexão: será que a gente não pode brincar um pouquinho com eles, ainda que a gente esteja cansado muitas vezes, mas com a criança não dá para ter assuntos muitas vezes muito elaborados, o que é natural, ela ainda está se desenvolvendo emocionalmente e cognitivamente. E como que a gente vai se relacionar com uma criança para formar um vínculo? É a partir da brincadeira, muitas vezes. Então, muitas vezes até deixar de conversar com o amigo por um tempo e parar para brincar com a criança. E hoje é isso, a gente tem tido muitos jogos eletrônicos, então, de repente, aprender a jogar um pouquinho também com eles. Eles vão se sentir validados naquilo que eles gostam. Nossa, meu pai, a minha mãe, ou o meu responsável, ele brinca comigo, ele gosta do que eu também gosto.
ou pelo menos ele está tentando aprender. Eu, por exemplo, quando eu jogo com o meu filho, eu não jogo muitas vezes, então acabo não tendo a habilidade que ele tem no jogo. Mas, de qualquer forma, ele sabe que eu estou tentando lá estar junto, estar presente. Então, às vezes, claro, ele reclama que eu faço alguma coisa errada no jogo e tal, mas ele gosta. Ele está feliz porque eu estou ali presente com ele. Se você gosta desse assunto, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que você vai recebendo outros vídeos desses assuntos. E você já passou por isso? Você tem filhos, já passou por isso? Ou sobrinho? Crianças da família? Deixe seu comentário aqui. Divida com a gente o que você já teve de experiência. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.